Em um cenário global, onde alianças se formam e se desfazem com uma velocidade impressionante, uma revelação surge para transformar o rumo da guerra na Ucrânia e abalar uma das parcerias mais temidas do mundo. Rússia e China, dois gigantes que sempre caminharam lado a lado, agora se veem em um contexto inesperado. E se eu te dissesse que a China, aliada de longa data de Putin, está secretamente fornecendo armas para a Ucrânia? Inacreditável, certo? Mas é isso mesmo que você ouviu ao que tudo indica. Xi Jinping está levando a sério o ditado popular: pagando bem, que mal tem. Neste vídeo vamos explorar como a China, que todos acreditavam ser uma aliada fiel da Rússia, decidiu jogar dos dois lados e fornecer equipamentos militares para o maior inimigo de Putin. Será que estamos presenciando o início do fim dessa aliança? Ou é apenas mais uma jogada magistral de Xi Jinping para manter seu poder global? E se você acha que já viu de tudo, espere até descobrir o que está por trás dessa surpreendente virada. Antes de mergulhar nessa história explosiva, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as atualizações sobre este conflito que está mexendo com os alicerces do mundo. Para entender o impacto do recente movimento da China, precisamos primeiro olhar para o histórico da relação entre Rússia e China. A amizade entre esses dois gigantes começou a ser esboçada na década de 1990, quando ambos emergiam das ruínas de sistemas econômicos falidos. Enquanto a Rússia lutava para se reerguer após o colapso da União Soviética, a China estava no início de sua ascensão meteórica como potência global. Durante esse período, ambos os países compartilhavam uma visão comum: resistir à dominação ocidental, principalmente a dos Estados Unidos, que se tornava cada vez mais influente na arena internacional. Essa visão comum levou a uma aproximação estratégica em diversas áreas, como a cooperação militar e o comércio de energia. Mas foi a guerra na Ucrânia que realmente redefiniu os contornos dessa relação. Com as sanções ocidentais apertando o cerco sobre a Rússia, Moscou viu-se cada vez mais dependente de sua parceria com Pequim para manter sua economia funcionando. Nesse novo cenário, a China se tornou não apenas um aliado, mas uma peça fundamental para a sobrevivência econômica da Rússia. A necessidade de compensar as perdas causadas pelas sanções transformou a China no principal destino para o petróleo e gás russos, garantindo a Moscou um fluxo vital de recursos. Mas esse acordo vai muito além dos recursos naturais. Ele envolve uma cooperação irrestrita em várias frentes, incluindo a militar, reforçando a ideia de que a China estava firmemente ao lado da Rússia, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia. No entanto, essa visão, embora parcialmente verdadeira, está longe de ser completa. E agora vamos entender por quê. Por trás da fachada de uma aliança inquebrável entre Rússia e China, esconde-se uma verdade que poucos conhecem. Essa relação é muito mais desequilibrada do que parece. Enquanto muitos veem a China como uma aliada leal da Rússia, a realidade é que Moscou está cada vez mais à mercê de Pequim, especialmente após as sanções ocidentais fecharem as portas vitais para o Kremlin. Com a Europa e os Estados Unidos cortando seus laços econômicos com a Rússia, Putin teve que recorrer desesperadamente ao que restava. E a China estava lá, pronta para aproveitar a oportunidade. Pequim, percebendo a vulnerabilidade russa, se transformou na principal compradora de petróleo e gás do país, praticamente segurando as rédeas da economia russa. Em 2022, a China adquiriu quase metade do petróleo que a Rússia exportou, garantindo o fluxo de dinheiro necessário para que Putin continuasse sua guerra. Quase metade de todas as receitas anuais do governo russo são provenientes do petróleo e do gás.
Com as sanções, as vendas para os Estados Unidos, Reino Unido e países da União Europeia despencaram. No entanto, uma parte significativa desse déficit foi compensada pelo aumento das vendas para a Ásia, particularmente para a China e a Índia. Em 2023, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita, tornando-se o principal fornecedor de petróleo bruto da China. Pequim importou 107 milhões de toneladas de petróleo bruto de Moscou, um aumento de 24% em relação a 2022. O G7, junto com a União Europeia e a Austrália, tentou limitar as receitas da Rússia, impondo um limite global ao preço do seu petróleo transportado por via marítima. Mesmo assim, a China continuou comprando petróleo bruto russo acima do preço limite. A Índia, mantendo sua relação histórica com a Rússia, também tem sido um grande comprador de petróleo com desconto desde a invasão. A participação da Rússia nas importações totais de petróleo da Índia atingiu um recorde de 44% em junho de 2023. Além disso, em 2023, a China importou 8 milhões de toneladas de gás liquefeito de petróleo, GLP, da Rússia, um aumento de 77% em relação a 2021. E não para por aí. Os dois países estão planejando ampliar ainda mais seu relacionamento na área energética, incluindo a construção do gasoduto Power of Siberia 2, que exportará gás natural da Sibéria para o nordeste da China. Essa dependência da Rússia em relação a esses suprimentos apenas reforça o quanto Moscou está nas mãos de Pequim. Mas a dependência não se limita ao setor de energia. Pequim se tornou o principal fornecedor de automóveis, roupas, matérias-primas e muitos outros produtos para os russos. Contudo, o apoio chinês não parou por aí. Pequim também começou a fornecer uma série de equipamentos militares e logísticos, incluindo uniformes, capacetes e até veículos leves. Tudo o que as tropas russas precisavam para se manterem operacionais no campo de batalha. A influência da China vai ainda mais longe. Pequim foi acusada de fornecer tecnologia militar avançada, crucial para o desenvolvimento do arsenal nuclear russo. O Ocidente, é claro, não deixou isso passar batido. A OTAN e os Estados Unidos estão atentos à crescente interdependência militar entre os dois aliados, especialmente à medida que a guerra na Ucrânia se intensifica. E a preocupação é palpável. Até a OTAN, que raramente se posiciona tão abertamente contra a China, decidiu se manifestar desta vez. Durante uma conferência em Bruxelas, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, destacou que o apoio chinês estava exacerbando o conflito e tornando mais difícil alcançar uma solução pacífica. Os Estados Unidos também não ficaram calados. O secretário de Estado, Antony Blinken, expressou suas preocupações de forma contundente, advertindo que qualquer assistência letal fornecida pela China à Rússia teria sérias consequências para as relações sino-americanas. Contudo, a resposta da China foi igualmente firme. O governo chinês rejeitou categoricamente as acusações. Em uma declaração oficial, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou o Ocidente de tentar conter o crescimento da China e de interferir em seus assuntos internos. Além disso, criticou a OTAN por se intrometer em um conflito no qual, segundo Pequim, os verdadeiros responsáveis pela escalada eram os Estados Unidos e seus aliados, ao fornecerem armas para a Ucrânia. Aquele velho empurra-empurra que estamos acostumados. E sejamos sinceros, tanto China fornece arma para a Rússia, quanto o Ocidente para a Ucrânia. A verdade é que a OTAN e os Estados Unidos não estão preocupados apenas com a duração da guerra ou com a resolução do conflito. Há um temor muito maior em jogo: o potencial fortalecimento do arsenal nuclear russo com o apoio chinês. Uma das áreas mais delicadas da cooperação entre Rússia e China é, sem dúvida, o armamento nuclear. A Rússia detém o maior arsenal nuclear do mundo, e a possibilidade de que a China esteja ajudando a modernizar e expandir esse arsenal é um motivo de grande inquietação para o Ocidente.
Relatos indicam que a China tem fornecido componentes tecnológicos e expertise que poderiam ser utilizados na melhoria dos sistemas russos de mísseis balísticos intercontinentais. Esses sistemas têm a capacidade de transportar ogivas nucleares a longas distâncias, representando uma ameaça direta não apenas para a Europa, mas também para os Estados Unidos. Além disso, há fortes indícios de que a China esteja colaborando com a Rússia em testes nucleares subterrâneos, uma prática amplamente condenada pela comunidade internacional. Em meio à aparente amizade inabalável entre China e Rússia, novos fatos vêm à tona e eles podem surpreender muita gente. Embora a parceria entre esses dois gigantes seja evidente, o que poucos sabem é que a China também está fazendo negócios com a Ucrânia em plena guerra. Isso mesmo. Enquanto todos olham para a aliança entre China e Rússia, a Ucrânia tem importado equipamentos de comunicação chineses, como os rádios táticos da empresa Baofeng. Agora, aqui está o curioso. A Baofeng, uma subsidiária chinesa que vende equipamentos de marcas como Motorola, viu seu lucro disparar desde o início do conflito. Em 2020, a empresa registrou um lucro líquido de cerca de 2,2 milhões de euros. Já em 2023, esse número saltou para impressionantes 35 milhões de euros. E não é só isso. A Baofeng assinou vários contratos com o Ministério da Defesa ucraniano. Alguns deles tão secretos que nem mesmo os detalhes são divulgados. Isso indica uma colaboração bastante próxima entre a empresa e o governo ucraniano. Esses rádios, embora não sejam os mais seguros, já que emitem de forma aberta, ainda são melhores do que celulares, que são alvos fáceis para ciberataques. A grande sacada desses rádios é que eles só transmitem quando são ativados, permitindo que os soldados usem códigos para dificultar a interceptação. Mas aqui vai a parte que realmente surpreende. O fornecimento de rádios é só a ponta do iceberg. A China também está contribuindo com algo ainda mais crucial para a Ucrânia: munição de artilharia. Isso mesmo, uma boa parte da munição usada nessa guerra tem origem na China. Na Europa, várias fábricas produzem munições de diferentes calibres, especialmente na Bulgária e Romênia. Só que essas fábricas enfrentam muitos desafios, como tentativas de sabotagem russa. Empresas como a Nexter, na França, a BAE Systems, no Reino Unido, e a Rheinmetall, na Alemanha, estão na linha de frente dessa produção. Mas aqui está o ponto crucial. Sem a China, essa produção poderia parar. E por quê? Porque a China fornece um ingrediente essencial para a fabricação de munição: o propelente, que nada mais é do que a pólvora que faz os projéteis dispararem. Esse propelente é feito a partir de nitrocelulose, que é derivada do algodão. E adivinha só, a China, junto com a Índia, é um dos maiores produtores de algodão do mundo. A China não só produz algodão em grande escala, mas também tem uma indústria que o transforma em pólvora, o que faz com que a Europa dependa da China para manter sua produção de munição. Agora você deve estar se perguntando: por que a Europa não faz sua própria pólvora? A resposta é simples: por questões históricas e econômicas. Nos anos 90, a Europa reduziu drasticamente sua capacidade militar, confiando nos dividendos da paz. Depois veio a crise de 2008, que cortou ainda mais os investimentos em defesa. Além disso, as rigorosas leis ambientais europeias tornaram antieconômico produzir pólvora localmente, forçando a Europa a terceirizar essa produção para países como China e Vietnã. E tem mais: se a União Europeia decidir impor tarifas ou sanções à China, Pequim pode simplesmente cortar o fornecimento de propelente para a Europa. Isso poderia afetar diretamente a capacidade europeia de produzir munições, que são essenciais para a defesa da Ucrânia. Mas se você acha que o fornecimento está apenas em rádios e pólvora, segure-se, porque a história fica ainda mais interessante. Sabe aqueles drones que atacaram Moscou recentemente? Pois é, eles podem ter vindo da China.
Em outubro de 2024, durante o Fórum Econômico Internacional, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal revelou que a Ucrânia está comprando 60% da produção anual de drones Mavic da empresa chinesa DJI. Esses drones, usados tanto para fins civis quanto militares, têm sido fundamentais no campo de batalha, inclusive em bombardeios. Mesmo com a DJI proibindo a venda de seus produtos para exércitos em conflito, tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão usando empresas de fachada para adquirir esses drones. Muitas vezes através de paraísos fiscais como os Emirados Árabes Unidos. A Ucrânia perde cerca de 50 drones por dia e precisa comprar o dobro para manter um estoque suficiente. Estima-se que cerca de 30 mil desses drones sejam chineses, representando uma pequena, mas significativa parcela da produção anual da China. E se você acha que isso é apenas coincidência e que a responsabilidade pelo fornecimento desses apetrechos militares é exclusivamente das empresas privadas, é melhor rever seus conceitos. É importante lembrar que na China nada acontece sem um aval do Partido Comunista. Então, essas empresas civis que fornecem produtos para a linha de frente de combate acabam, na prática, se transformando em indústrias militares, ajudando o exército ucraniano a resistir à Rússia. Por essa ninguém esperava, não é mesmo? Nunca a expressão amigo da onça fez tanto sentido. E se você está se perguntando o que vem a seguir, a resposta é mais complicada do que parece. Com a China jogando dos dois lados, a guerra na Ucrânia entra em uma nova fase, onde as alianças tradicionais estão sendo desafiadas e novas estratégias precisam ser elaboradas. Para a Rússia, essa traição velada da China é um golpe difícil de absorver. Mas, ao mesmo tempo, Moscou não pode se dar ao luxo de perder o apoio chinês, por mais frágil que ele possa ser. Para a Ucrânia, o apoio chinês, por menor que seja, representa uma vantagem crucial. Mesmo que Pequim não esteja fornecendo armamentos pesados, os equipamentos de comunicação, drones e munições são vitais para as operações diárias das forças ucranianas. Isso levanta a questão: até onde a China está disposta a ir para garantir sua posição de poder? Será que Xi Jinping irá ampliar ainda mais seu apoio à Ucrânia? Ou este é apenas um jogo de cartas marcadas, onde a China sempre sai ganhando, independente do resultado? O que está claro é que a guerra na Ucrânia está longe de terminar. E com a China entrando no jogo com tanta força, o conflito se torna ainda mais imprevisível. E você, o que acha? A China está jogando um jogo arriscado ao armar os dois lados? Ou é tudo parte de uma estratégia calculada para garantir seu domínio global? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam entender os desdobramentos dessa situação explosiva. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sino de notificação para ter acesso ao nosso conteúdo mais recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!